Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente voltei, mas na verdade não, eu tô no terceiro ano, então as coisas estão muito corridas. Mas todo professor que já me deu aula desse assunto fala que cai muito. E quando o meu professor mesmo da escola deu, eu fiquei meio perdida. Então eu precisei estudar mais e pensei em fazer esse vídeo porque pode ajudar mais alguém, que nem o vídeo da Revolução Russa, crise de 29, explicando de aluno pra aluno mesmo, sabe? Vamos lá. Pra começar, vale falar que assim, a gente sempre fala abolição da escravidão no Brasil, porque teve escravidão também em vários outros lugares, a exemplo de colônias inglesas, holandesas, até inclusive os próprios negros da África lucravam com a venda de outros negros como escravos. Então, tipo assim, por que aconteceu a abolição? Já fazia muito tempo que a Inglaterra estava pressionando o Brasil para poder acabar com a escravidão. E aí você se pergunta, mas por quê? Qual era o interesse da Inglaterra nisso? Essa é uma questão, na verdade, polêmica. A explicação tradicional, que eu achei na maioria das fontes que eu pesquisei, diz que é majoritariamente por causa dos interesses econômicos da Inglaterra, que como tinha acontecido a Revolução Industrial em 1760, buscava expandir seu mercado consumidor, lógico. E com os escravos aqui, cativos dos grandes latifundiários, trabalhando sem ter remuneração, eles não eram um mercado consumidor potencial. Também outro ponto era que a concorrência do açúcar brasileiro estava incomodando a Inglaterra. Apesar de geralmente só falar do açúcar que a Holanda fazia, a Inglaterra também tinha colônias nas Antilhas e também produzia açúcar lá. Então, libertando os escravos, com certeza a produção de açúcar brasileira ia ser afetada. Só que assim, outra explicação que eu também vi em uns 2 sites mais ou menos, sendo um deles acho que o site da Super Interessante, vou deixar o link aqui embaixo, dizendo que tinha realmente questões humanitárias lá na Inglaterra. Tinham grupos de mulheres que lutavam pelo voto feminino e homens ilustrados, por assim dizer, lembrando do iluminismo, que lutavam contra isso, faziam pressão contra o parlamento. Então, assim, a nível de Enem, eu não sei como eles poderiam cobrar. É bom ver isso aí com algum professor de história. Também é muito válido explicar que, assim, por que a Inglaterra, do nada, vai pressionar o Brasil, que é um país independente, saca? Tipo assim, basta lembrar, quando teve o bloqueio continental, que foi quando Napoleão estava conquistando várias terras na Europa, teve uma guerra lá que ele foi derrotado pela Inglaterra, e aí ele foi com muita raiva e ordenou que nenhum dos países da Europa podia mais comercializar ou manter relações com a Inglaterra. Aí, Portugal, que tinha fortes relações econômicas e comerciais com a Inglaterra, ficou assim: obedeço ou não obedeço? Porque Napoleão é muito poderoso, mas a Inglaterra também. Então eles acabaram fazendo aliança com a Inglaterra e vieram pra cá escoltados por navios ingleses. Então a Inglaterra tinha bastante influência sobre Portugal e consequentemente sobre o Brasil depois. Também foi um dos motivos para a Inglaterra pressionar o Brasil para acabar com a escravidão, o iluminismo, que aconteceu lá pelo século XVIII. Ele prezava pela liberdade humana, não sei o que, então a escravidão não era aceitável para os iluministas. Inclusive, a Inglaterra ameaçou não reconhecer a independência do Brasil em 1822 se ele não abolisse a escravidão. E de novo, em relação ao interesse inglês, rolam uns boatos que, porque em 1848 foi assinada a Tarifa Alves Branco, que prejudicava os produtos ingleses por aqui. Em represália, a Inglaterra assinou a Lei Bill Aberdeen em 1845, que proibia o tráfico de escravos. Inclusive, aquela expressão para inglês ver veio de 1831 e foi aprovada uma lei que dizia que os escravos que desembarcassem no Brasil a partir daquele ano seriam livres, mas foi totalmente desrespeitada, era só no papel, como várias leis hoje. Que? Argumentando contra a Inglaterra, os anti-abolicionistas brasileiros diziam que seria impossível lidar com a economia sem a escravidão. Então, eles diziam que não dava. Só que os Estados Unidos e a Inglaterra, inclusive, já tinham abolido a escravidão e estavam funcionando muito bem, provando o contrário. Só que, né, a gente tem que considerar que aqui no Brasil não tinha acontecido nenhuma revolução industrial e o país ainda era totalmente, não sei se totalmente, isso é uma palavra perigosa, majoritariamente agrário e agroexportador, principalmente com café. Tá, então, já que teve a Lei Bill Aberdeen assinada em 45, a Inglaterra, grande potência marítima, começou a atacar, a prender tumbeiros que vinham pra cá. Tumbeiro é outro nome para os navios que traziam os escravos. E aí o Brasil não pôde mais resistir e assinou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Só que vale destacar que apesar de reduzir realmente o tráfico, aumentou muito o mercado interno. Era assim: acabou, não vou mais mandar da África pra cá, então eu vou conseguir logo todos os que tem por aqui no país pra poder abastecer a minha fazenda pelo máximo de tempo possível. Aí vale lembrar também que em 1864 teve a Guerra do Paraguai, na qual vários negros chamados de voluntários da nação podiam se oferecer pra lutar. Se eles voltassem com vida, eles seriam alforriados. Isso impulsionou a questão da abolição e, além do mais, era muito contraditório, até já
caiu uma questão no Enem. Eles voltavam, tinham a liberdade, mas seus familiares continuavam cativos. Aí depois, só em 1861, assinaram a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, a partir da publicação daquela lei. Assim, o Brasil tava fazendo o que nem Portugal fez quando teve o bloqueio continental, que no caso tava tentando enganar Napoleão até não poder mais. Imagina que o escravo nasce, mas ele é muito novo, não pode ir embora. E na prática, podia ficar até uns 21 anos com o seu dono. E assim, imagina que ele vai e é liberto, mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai pra onde? Algum filho de escravo, nascido em 1871, quando fizesse 18 anos, já seria 1889. Isso já foi depois da Lei Áurea, né? Depois, em 1885, assinaram a Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que libertava os escravos maiores de 65 anos. Só que, me fala aí, tu acha que um escravo conseguia sobreviver até mais de 65 anos? Ou até os 65 anos? Era muito difícil. Aí, em 1888, veio a Lei Áurea, da qual todo mundo já ouviu falar, que foi a princesa Isabel que assinou, e que realmente aboliu de uma vez por todas a escravidão no Brasil. Uma crítica que talvez já seja batida, mas que vale a pena lembrar, é que, apesar dessa lei, não teve nenhuma política assistencialista, nenhum sistema de inclusão dos negros libertos na sociedade brasileira. Então, além do preconceito que eles sofriam, eles tiveram que ir para as periferias das cidades e morar em favelas, procurar trabalhos subalternos, enfim. Então, basicamente, é isso. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, eu vou tentar te responder. Obrigada por ter assistido até aqui. Comenta, dá um like, se inscreve, tá bom? Beijo. Eu fiz. Tchau.